Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora no episódio 11 do dossiê Nova Acrópole. E eu trouxe para esse episódio um pouco da história de Nova Acrópole no Brasil, que eu entendo que é do interesse geral para nós brasileiros conhecer mais sobre a fundação de Nova Acrópole no Brasil e porque ela não conta essa história, por que ela esconde essa história, porque existe uma outra versão de toda a fundação, não só no Brasil, mas também da própria origem da escola, como a gente já falou lá no episódio 1 desse dossiê. E agora eu estou trazendo mais fragmentos dessa história para a gente conectando algumas coisas que foram acontecendo na Argentina, no Brasil, e fazer essa relação e entender o que mudou, se é que mudou ao longo dos anos. Já quero deixar o convite para você que não é inscrito, que não é inscrita no canal, deixar a sua inscrição. É muito importante sua contribuição para a gente expandir esse trabalho. Deixa seu curtir também. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ajudar meu trabalho, tem links dos meus cursos no primeiro, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para os meus cursos, para os meus livros. Também, se você preferir, você pode fazer uma doação via Pix para contribuir com o crescimento do canal. Vamos lá então, vamos relembrar primeiro um pouquinho sobre a fundação de Nova Acrópole, que a fundação real não é o que a Nova Acrópole divulga hoje publicamente. O que ela fala publicamente? Que Nova Acrópole foi fundada em 57 por Jorge Ângelo Vraga, um argentino filho de imigrantes italianos. Porém, como a gente investigando a história de Nova Acrópole, a gente encontra documentos e provas de que, na verdade, foi um casal fundador, tá? Foi Jal e sua esposa Ada que fundaram Nova Acrópole na Argentina. Que, como a gente analisou também lá no episódio 1, eles pertenciam à Sociedade Teosófica da Argentina, captavam alunos ali, Sociedade Teosófica meio que proibiu, depois negou qualquer vínculo com eles e eles fundaram Nova Acrópole, levando os mesmos preceitos da Sociedade Teosófica para dentro da organização. Aí nessa foto a gente pode ver o comandos duplo que existia, Jorge e sua esposa Ada, e os símbolos dele ali com deuses do Egito e a bandeira de Nova Acrópole durante essa reunião internacional. Lembrar então que Ada teve um papel importante para a fundação de Nova Acrópole. Ela foi a comandante mundial da área de ensino de Nova Acrópole, responsável por muitos dos materiais didáticos. E a gente está relembrando tudo isso porque tudo isso vai estar conectado aqui à primeira fundação de Nova Acrópole no Brasil, negada também por Nova Acrópole. Então, Nova Acrópole, além de excluir essa mulher importante de sua história, também negou aqui a fundação inicial de Nova Acrópole no Brasil. É isso que a gente vai ver a seguir então. Tá? Aqui a gente tem uma fundação no Brasil, datada de aproximadamente 1970. Peguei aqui os endereços de um folder antigo da escola, tá? A gente tem aí os horários das aulas, o endereço da escola e a gente vai partir numa investigação da inteligência brasileira, da polícia, sobre um dos membros de Nova Acrópole aqui no Brasil, preso lá em Buenos Aires. Bom, além de, nesse folder, tá? Pegando apenas um pequeno trecho do folder, nesse trecho aí, além das matérias de filosofia, eles explicavam ali que também existiam práticas de karatê, de artes marciais. A gente analisou lá no episódio 4 características paramilitares que Nova Acrópole desenvolveu ao longo dos anos aí. Então, o documento da inteligência que eu quero trazer para você, tá? Ele está datado lá do começo do ano de 72 e ele tem ali, ó, na primeira semana de outubro de 71, um estudante brasileiro, Luiz Antônio, foi detido juntamente com outros estudantes argentinos de outras nacionalidades latino-americanas da Escola de Filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole. Decorreu a prisão de haver sido descoberto, na sede da organização em Buenos Aires, razoável quantidade de armas e munições.
Tratar-se-ia de uma organização política de tendência direitista, ou pelo menos ativamente anticomunista. E isso daqui foi escrito pela polícia durante a ditadura militar do Brasil, tá? Ruivo Ferreira, inicialmente em seu depoimento, descreveu as finalidades educativas de Nova Acrópole, mas, em seguida, admitiu que seu grupo exercia uma militância anticomunista em diversas universidades argentinas. Novamente interrogado, Ruivo Ferreira demonstrou imediata e total receptividade à proposta das autoridades de segurança argentina de colaborar com sua organização na identificação dos elementos e agitadores comunistas atuantes nos meios estudantis de Buenos Aires, o que foi ratificado pelos demais detidos. A Nova Acrópole é presidida por Jorge Ângelo Livraga e a Escola de Filosofia da organização é sediada na rua, aí eu falo do endereço ali. Tá? Então aqui está falando de uma batida da polícia na sede de Nova Acrópole, Argentina, encontrando diversas armas e que esse grupo de caráter estudantil fazia militância e perseguição, provavelmente, em universidades argentinas contra grupos que se identificavam com o comunismo. Bom, não preciso lembrar para vocês que outros grupos de extrema-direita perseguiu esses grupos durante a história, né? Lá na metade do século XX, né? Para o exercício de sua militância anticomunista, dispõe o grupo de uma guarda de segurança, profissionalmente treinada e armada, com material bélico encontrado pelas autoridades argentinas em sua sede. O grupo foi liberado após 2 horas de detenção, com exceção de Ruivo Ferreira, liberado no dia seguinte. A Nova Acrópole está se organizando no Brasil, em São Paulo, por isso a inteligência brasileira se envolveu nisso, para entender a razão, né, desse estudante que estava se organizando aqui. Está se organizando no Brasil, em São Paulo, funcionando na rua José Maria Lisboa 495, sendo presidida por Francisco Carlos Zeneck. Então, esse foi o primeiro presidente de Nova Acrópole no Brasil, lá nos anos 70. Presidente esse, fundador esse, negado por Nova Acrópole. Para Nova Acrópole, ela só fala que Nova Acrópole no Brasil foi fundada lá em 84. E por que ela fala-se isso, tá? E vamos fazer ligação de fatos. Lá nessa época em que a polícia argentina estava batendo lá na Nova Acrópole de Buenos Aires, identificando o uso de armas lá em um grupo treinado, como eles dizem aqui, um grupo profissionalmente treinado e armado com materiais bélicos. Foi a época em que Jal também deixou Buenos Aires. Então, essa ligação da polícia vigiando Buenos Aires talvez tenha sido o impulso para que Jal fugisse do país. Ele fugiu do país com quem? Com 2 discípulos dele, Délia e Fernando. E eles vão para a Europa para fundar Nova Acrópole lá na Europa, lá na Espanha. Nesses inteirinhos, né, a gente ouve comentários, mas aqui a gente não sabe, não pode dizer, né, mais o que é verdade ou não, mas falam-se também que já se envolveu com essa discípula emocionalmente, com ela, ainda casado com Ada, mas ele teria tido algum envolvimento com Délia, que era 13 anos mais jovem que ele, tá? E ele foi com essa discípula que passou a ser a mando máximo de Nova Acrópole após a morte do fundador. Então ela assumiu todo o controle de Nova Acrópole a partir de 91, quando Jal morre. Nessa época, ele mudou-se para a Espanha. As práticas mudaram, como a gente viu lá no episódio 4, que vai estar aqui no card desse vídeo. Lá na Espanha, ele teve acusação de posse de armas ilegais. Essa matéria do jornal espanhol mostra diversas armas em um castelo que era sede de Nova Acrópole lá na Espanha, um castelo que foi doado e que virou sede de Nova Acrópole. Então, as práticas com armas de fogo aparentemente continuaram sendo praticadas lá na Espanha e provavelmente em outros lugares do Brasil, pois em 2015
um força-viva morreu com um disparo de arma de fogo no Brasil. Provavelmente a arma de fogo ela só foi abolida, ou seja, a gente está falando de 1957 até 2015. Não sei se ela foi abolida completamente, mas provavelmente a morte desse menino levou Nova Acrópole a tirar o uso de arma de fogo de dentro das instituições devido à morte e uma condenação judicial, em que era um garoto que, novamente, não era treinado, não era vigilante, estava usando uma arma de fogo dentro de uma vigília que ele fazia na sede, numa das sedes de Nova Acrópole. E essa mãe acabou perdendo o filho por causa dessa prática. Então a gente teve o quê? Em 57, já fundando com ADA Nova Acrópole. 72, Nova Acrópole já existia no Brasil, apesar de Nova Acrópole negar isso. Estudantes brasileiros sendo presos em Buenos Aires, a polícia de Buenos Aires investigando Nova Acrópole por uso de armas, já saindo do país para a Europa, e ADA continua presidindo Nova Acrópole. Em 73, a gente tem novos que eles chamam de mandos nacionais no Brasil. Então, sai aquela pessoa que fala no relatório lá, o Zeneck, que era o diretor do Brasil, e entra o casal, Basílio e Lia Diskin, como mandantes aqui no Brasil de Nova Acrópole. Esse casal ele vai sair depois, tá? Em 81 eles vão sair, vou trazer isso no slide seguinte, mas eles vão fundar uma escola que existe até hoje em São Paulo, esse casal ainda é vivo, que é a Palas Atenas. Então eles se desligam de Nova Acrópole em 81 e fundam a Palas Atenas na cidade de São Paulo. Eu tentei contato para essa matéria aqui que eu estou trazendo para vocês com eles, mas ainda não consegui nenhum retorno, tá? Até o fechamento desse vídeo não consegui nenhum retorno, nenhuma opinião deles. Eu gostaria de saber a opinião desse casal fundador de Palas Atenas e que foram mandos nacionais aqui do Brasil de 73 até 81. Por que da saída deles? Quais questões que levaram ele a sair de Nova Acrópole nessa época? Então esse casal está vivo ainda e hoje comanda a organização Palas Atenas em São Paulo. Fico disponível se eles quiserem trazer a sua visão, trazer seu ponto de vista, falar um pouco como que foi a experiência deles presidindo Nova Acrópole aqui no Brasil. Outro casal que também é negado pela Nova Acrópole. Na época que eu estive em Nova Acrópole, eu me lembro apenas de uma senhora que já tinha quase 80 anos que conhecia essa história. Mas é uma história que não é falada dentro de Nova Acrópole. A senhora ela pertenceu à Acrópole há muito tempo atrás, depois ela acabou retornando, fez algumas aulas e depois saiu também na época em que eu estava iniciando na escola. Eu costumava dar carona para ela e ela comentou um pouco por cima, porque ela mesma dizia que o diretor não gostava muito de tocar nesse assunto. Então, é um assunto que mostra que gera incômodo em Nova Acrópole esse tema. Lá em 73, então, Nova Acrópole no Brasil era presidida por esse casal. Assim como a gente viu que Nova Acrópole foi presidida até 81 pelo casal Jal e Délia, Jal e Ada, no Brasil também tinha um casal como mandos, tá? Em 81, já o decreto o quê? O banimento da Ada. E aí, novamente, né, aquilo, né, ficam-se vários assuntos falando de porquê dos banimentos. Algumas histórias vão falar, que nem eu falei, que Ada sabia que já estava envolvido com Délia, mas o que mais se fala, por quê? Porque já tinha deixado a Argentina lá em 72, que coincide com essa investigação da polícia. E ele baneado em 81. Então, o que se diz é que Ada lá na Argentina declarou que o corpo de segurança da Argentina, que eram essas pessoas dos Forças Vivas, treinados em artes marciais e que usavam armas de fogo, baixassem suas armas de fogo, jogassem fora suas armas, e que ela aboliu de Nova Acrópole o uso de armas de fogo.
e que essa teria sido a decisão que Jal não teria aceitado de forma nenhuma, e por isso ele assumiu o poder total de Nova Acrópole, excluindo ela da organização e praticamente apagando qualquer registro dela como fundadora de Nova Acrópole. Não se fala mais que ela pertenceu à instituição publicamente. Sim, os diretores antigos, aí os diretores de escolas, provavelmente conhecem essa informação, apesar de não falarem dela abertamente, publicamente. Então já teria banido ela em 81 e alguns locais do mundo ficaram do lado da Ada. A Ada ela veio depois de ser expulsa de Nova Acrópole, ela fundou no Uruguai uma outra instituição chamada Hastinapura, e muitas pessoas ao redor do mundo ficaram com Ada e abandonaram Nova Acrópole nessa época. E aí coincide exatamente com o fechamento de Nova Acrópole no Brasil. Então a gente pode atribuir que aquele casal que comandava Nova Acrópole no Brasil, Basílio e Lia, cofundadores de Palas Atenas, fundaram nessa época Palas Atenas, saindo de Nova Acrópole fechando-se no Brasil. E lá em 83, a escola fala 84, que é a data que eles divulgam, que é a abertura de Nova Acrópole no Brasil. A abertura veio através do Michel Etchenique, que também foi instrutor de artes marciais, tá, dentro de Nova Acrópole. Ele fundou o chamado Instituto Bodhidharma. Para quem viu o episódio em que eu falei do Talal Hussein, o episódio Filósofo, Samurai e Réu, Talal ele foi um discípulo direto do Michel Etchenique e quem assumiu, que ele também era um instrutor de artes marciais, que aprendeu com Michel, e ele assumiu o Instituto Bodhidharma, que foi fundado pelo Michel, um Instituto de Artes Marciais Filosóficas, como o Instituto se proclama. Então, a história de Nova Acrópole, contada oficialmente, é só a partir do Michel Etchenique. Ele ignora todo o resto, todos esses 14 anos de Nova Acrópole anterior a Michel, com todos esses casos de estudante envolvido com a polícia da Argentina, casal que fundou e que desistiu porque ficou do lado de Ada, abandonando Jal, saindo de Nova Acrópole, levando ao fechamento de Nova Acrópole. Michel, além de ter sido um instrutor do Talal, que era o Talal, para quem não acompanhou o episódio. Talal ele foi diretor de Curitiba, diretor do Instituto de Bodhidharma de Artes Marciais e acabou se envolvendo com uma fraude financeira na qual ele captava dinheiro de membros e de pessoas externas e nunca mais devolveu esse dinheiro. Com a morte do Michel em 2010, a gente tem a esposa dele assumindo a diretoria nacional, que é a Luísa Helena. A Luísa Helena ela é sogra do Talal, esse diretor acusado aí de fraude financeira lá nos anos de 2012 no Brasil, quando a Luzia tinha assumido a diretoria nacional há 2 anos, desde a morte do Michel Etchenique, e é atual. E a gente, como Nova Acrópole divide o Brasil em 2 partes, a gente tem o Luiz Carlos como responsável pela Nova Acrópole Brasil Norte. Então a gente tem 2 diretores nacionais no Brasil. A expansão de Nova Acrópole se deu muito no Brasil a partir da internet, que começou-se a fazer mais movimentação lá pelos anos de 2012 aproximadamente. Nessa época, se você olha alguns desses vídeos mais antigos que vão tratar alguns temas, você pode perceber que Nova Acrópole ela bloqueava os comentários. Então, ela não permitia que as pessoas comentassem exatamente porque ela tinha medo que as pessoas viessem a comentar sobre alguns desses fatos, tá? Questionar algumas das posturas. Hoje em dia, como ela cresceu tanto na internet, ela já mantém os comentários abertos, porém tem sempre ali alguém fazendo uma vigília, né, desses comentários que são postados no canal do YouTube deles. Então essa é um pouco da história que Nova Acrópole não conta do Brasil, tá? Uma história que remete lá nos anos 70
um fechamento de uma escola, vários membros do mundo de Nova Acrópole, deixando Nova Acrópole com o banimento do fundador da ADA. Lembrando que a ADA ela permaneceu em Nova Acrópole mais tempo do que o Djalma dirigiu sozinho Nova Acrópole, ela dirigiu com ele. Porque de 57 até o banimento dela em 81, a gente tem aí, são 24 anos em que ela dirigiu junto com o Djalma Nova Acrópole. Enquanto o Djalma dirigiu sozinho de 81 até a morte dele em 91, foram 10 anos. Então, ela dirigiu com ele, conjuntamente, mais de 20 anos a escola, e Nova Acrópole nega a importância dela. E aí a gente tem aquilo que eu já comentei. Ela provavelmente tinha divergências de Djalma da forma como ele conduzia a escola, da forma como ele pregava, e ele, para manter o poder, manter a centralização, exclui ela da escola e começa, a partir de 81, a fazer esse trabalho de como uma figura única como fundadora da escola, a partir de todas as pessoas que vão entrar depois disso na nova Acrópole. Esse foi o episódio de hoje. Gostaria de reforçar aqui, para quem não é inscrito, deixar sua inscrição, deixe curtir. Quero ouvir seus comentários aí também nesse vídeo daqui. E se puder ajudar com a contribuição via Pix ou se interessar por alguns dos meus livros e cursos, o link está na descrição. Meu forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.